Escolhido o primeiro rei de Israel, Saul era da tribo de Benjamim, foi ungido pelo profeta Samuel e, nesse vídeo, vamos falar a respeito da sua vida como líder da nação israelita. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir o seu like e pedir também que você se inscreva nesse canal. Dessa forma, você estará nos ajudando a conquistar nosso objetivo de ter mais tempo para realizar estudos cada vez melhores e mais criativos para o seu aprendizado. Nos planos de Deus, Saul já tinha sido escolhido como líder máximo de Israel, mas podemos dizer que a escolha do rei iniciou quando o profeta Samuel já estava idoso e seus filhos, que eram juízes sobre a nação, agiam com injustiça, ganância e perversidade. As autoridades de Israel se reuniram e apresentaram a Samuel o desejo de ter um rei, assim como as outras nações. Samuel não gostou nada disso e pediu um tempo para que pudesse pedir orientação de Deus. O Senhor permitiu que fosse feito da maneira que o povo queria. Daquele momento em diante, começaria a procura pelo primeiro rei de Israel. Saul foi filho de Quis. A Bíblia diz que Quis foi um homem de alta posição da tribo de Benjamim. Em 1 Samuel, capítulo 9 e versículo 2, diz que Saul era um jovem de boa aparência e o mais alto entre todos os seus contemporâneos. Certo dia, as jumentas que pertenciam a seu pai se perderam, e Saul foi atrás delas junto com o seu servo. Foi nessa ocasião que ele e o profeta Samuel se encontraram. Saul e seu servo não estavam encontrando as jumentas, e o servo de Saul sugeriu ir até Samuel para que talvez ele pudesse dar orientação ou direção quanto a esse assunto. Saul concordou com seu servo e foi até a cidade do profeta. Deus havia falado com Samuel que esse encontro aconteceria e que o profeta ungiria aquele homem que o procurava como líder do povo. Saul ficou um tempo com o profeta e, na sua despedida, Samuel ungiu previamente como rei, para que ele guardasse isso no seu coração. Um tempo depois disso, o profeta Samuel reuniu o povo de Israel em Mispá. Samuel fez uma espécie de sorteio e, por fim, Saul foi o escolhido rei de Israel, como Deus assim havia permitido. O livro de 1 Samuel, capítulo 13 e verso 1, vai nos dizer que Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Durante esse período, fez coisas boas, porém também fez coisas que não agradaram a Deus. Saul lutou algumas guerras e saiu vencedor em grande parte delas. O exército de Israel, sob o domínio de Saul, derrotou os amonitas, que tinham intenção de tomar a cidade de Jabes-Gileade. Israel viveu em constante guerra contra os filisteus. Inclusive, uma delas, uma das mais marcantes na história do povo hebreu, foi a de Davi contra o filisteu Golias. Temos um vídeo falando a respeito desse assunto neste canal, e você pode conferir após o término desse vídeo clicando no link da descrição. Saul também foi repreendido por Samuel por ter oferecido holocausto antes da chegada do profeta, ofício esse designado para quem era consagrado a prestar serviços ao Senhor e não ao rei. Essa foi uma das primeiras vezes que o rei começou a agir de maneira que não agradava a Deus. Por ter desobedecido e não ter guardado o mandamento de Deus, o Senhor começou a agir na nomeação de um substituto para o trono, porque viu que o coração de Saul já estava inclinado a não fazer a tua vontade. Veja o que diz em 1 Samuel, capítulo 13, nos versículos 13 e 14, após Saul oferecer sacrifício sem ter esperado o profeta Samuel. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou este homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Depois desse episódio, Saul conduziu o exército de Israel a lutar contra os amalequitas e teve vitória. Porém, foi nessa ocasião que Deus rejeitou a Saul. A ordem direta de Deus era para que Israel destruísse todo o povo e todos os seus animais.
Esse era o acerto de contas com os amalequitas por terem lutado contra Israel na saída do Egito. Essa história está registrada em Êxodo, capítulo 17, nos versículos 8 a 19. E o Senhor fez questão de relembrá-lo nos registros de Deuteronômio, capítulo 25, dos versos 17 ao 19. Mas novamente Saul desobedeceu a Deus. Ele tomou posse dos animais dos amalequitas e poupou a vida do rei. Isso foi o que bastava para que o Senhor rejeitasse o reinado de Saul. Daquele momento em diante, o reinado de Saul estava com os dias contados. O Senhor mandou que ungisse a Davi rei. Como podemos ver, assim como aconteceu com Saul e Davi, a unção a rei não era necessariamente uma ação que tinha seu efeito imediato, mas uma preparação para o que deveria acontecer em um tempo oportuno. Saul ainda continuou desagradando ao Senhor de diversas maneiras, consultando o vidente, perseguindo a Davi por ciúme, entre outras atitudes mais. Foi assim até a sua morte, quando em uma guerra, os filisteus cercaram a Saul e seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Os filhos do rei morreram na guerra contra o povo filisteu. Saul também morreu em batalha, lançando-se contra sua própria espada, para não ser capturado pelos filisteus e ser torturado e zombado antes da sua morte. Assim foi encerrado o ciclo do primeiro rei de Israel. Davi foi o seu sucessor, e com um coração mais voltado a Deus, teve melhor sucesso em seu reinado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais estudos como esse, pedimos que você clique em curtir e se inscrever. Dessa forma, você estará nos ajudando a chegar no nosso objetivo de preparar cada vez melhor os estudos para você. Ficamos por aqui e até a próxima!